Olá, aqui é o professor Fabiano. Esse vídeo que você está assistindo faz parte da minha dissertação de mestrado em ensino de história. E nessa dissertação eu trabalho com o uso de mapas como fontes no ensino de história. Como parte dessa dissertação eu produzi 5 planos de aula, nos quais eu dou sugestões para os professores usarem os mapas no ensino de história. Esse vídeo que você está vendo se trata da proposta número 2, que tem como título O conhecimento cartográfico no início da modernidade. A ideia dessa proposta é abordar as formas como o desenvolvimento do conhecimento cartográfico estiveram ligadas ali com o contexto da expansão marítima europeia ocorrida ali no século XV e no século XVI. Então, quais são os nossos objetivos? Em primeiro lugar, analisar alguns mapas que foram construídos no início da modernidade. E, em segundo lugar, apontar de uma maneira mais clara o vínculo entre a experiência das navegações e o estímulo à produção dos mapas. Esses mapas que a gente vai ver aqui, eles podem parecer um pouco estranhos aos nossos olhos atuais, porque eles se modificaram bastante com o passar do tempo na medida em que o planeta foi conhecido pelos viajantes europeus. Mais uma vez, a gente salienta que os mapas devem ser enxergados como fontes, como documentos, como produções que são construídas em uma determinada época e que estão inseridas num determinado contexto e numa determinada circunstância. É importante a gente ressaltar aqui que no século XV, no século XVI, ocorreram profundas transformações na forma como a Terra é conhecida e entendida. Muito disso vem dessa questão das navegações que nós vamos explorar aqui. Então a gente vai conseguir perceber, a partir da análise de alguns mapas, um pouco dessas transformações que aconteceram na forma como a Terra era entendida e na forma como ela era representada. Antes disso, a gente precisa falar um pouquinho de 3 fatores ali do final da Idade Média e do início da Idade Moderna que influenciaram muito a produção dos mapas. Então, quais são esses 3 fatores? O desenvolvimento das técnicas de impressão pelo Johannes Gutenberg, a redescoberta, digamos assim, da obra Geografia do Cláudio Ptolomeu e a experiência das navegações. Por isso que vocês estão vendo aí 3 imagens, né? A imagem do Johannes Gutenberg, a imagem do Cláudio Ptolomeu e a imagem do Cristóvão Colombo. Essa experiência das navegações se confrontou com aqueles saberes que tinham sido herdados da Idade Média e pouco a pouco a gente teve uma construção de um novo desenho do mundo. E é um pouco disso que a gente vai visualizar ao longo dessa aula. O primeiro mapa que eu queria trazer para vocês é esse que vocês estão vendo agora, que é um mapa do Germanus Nicolaus, que foi feito em Florença por volta de 1467. Esse mapa, ele traz muito da influência do Cláudio Ptolomeu, ele é basicamente a visão de mundo que o Cláudio Ptolomeu tinha, e você vê algumas características ali, por exemplo, a projeção cônica, a divisão, né, do mundo através de linhas, né, através de quadrantes. E você vê ali qual que era a concepção do Cláudio Ptolomeu a respeito desse mundo. Então, essa visão, né, do Ptolomeu, a partir lá do século XIV, né, quando a obra dele foi traduzida para o latim, ela se tornou a principal referência para os cartógrafos europeus, especialmente para aqueles cartógrafos que estavam na Península Itálica. Esse mapa ele ajuda a gente a perceber qual era a concepção que os europeus tinham no final da Idade Média e ali no início da modernidade.
Então, o que dá para a gente perceber nele? A gente percebe que o conhecimento geográfico ele era restrito à Europa, a parte da Ásia e da África, e essa limitação que a gente vê, né, desse mundo conhecido levou o autor desse mapa a representar, por exemplo, o continente africano conectado com o Extremo Oriente. Então, o Oceano Índico ele aparece ali como um mar fechado, né? E as regiões mais conhecidas são as que têm mais informações, como é ali o caso do entorno do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. Então, olhando esse mapa, a gente vê qual era a visão ali por volta de 1467. Mais ou menos 2 décadas depois, a gente pode observar um outro mapa, que é esse que vocês estão vendo agora. Esse mapa ele foi produzido pelo Henricus Martellus, em Florença também, por volta do ano 1490. Então, mais ou menos ali 20 anos depois. E embora ele também use como referência a projeção do Ptolomeu, o autor ele traz algumas diferenças já em relação ao mapa anterior. Então, por exemplo, o continente africano já não aparece mais ligado lá com a Índia, né, com o Extremo Oriente. Justamente porque em 1487 e 1488 havia já a viagem de Bartolomeu Dias acontecido e já se havia contornado ali o sul do continente africano. Então já se sabia que a África não era conectada com o Extremo Oriente da maneira como a gente viu no mapa anterior. Então a gente vê ali como essa experiência das navegações foi alterando esse mapa ao longo do tempo. Esse conhecimento que foi adquirido com as navegações continuou modificando as representações cartográficas. Mais ou menos 10 anos depois, a gente vê esse mapa português que vocês estão vendo agora. Esse mapa, né, que é conhecido como Planisfério de Cantino, ele é de 1502 e ele já traz várias outras informações que foram adquiridas após as viagens do Vasco da Gama, do Pedro Álvares Cabral e do João da Nova. O que a gente pode perceber já nesse mapa? Ele tem um contorno bem mais detalhado do continente africano. Ele já traz ali as ilhas caribenhas, parte das costas das Américas, né, que já aparecem ali naquele mapa. Havia nessa época ainda dúvidas, né, acerca das terras recém-descobertas, por isso que elas são representadas ali de uma forma incompleta. Mas a gente vê que já mudou muito a concepção de mundo ali. Num espaço de 35 anos, a gente tem uma visão a respeito do planeta completamente diferente. O primeiro mapa que traria o nome América é esse que vocês estão vendo agora, que foi feito pelo Martin Waldseemüller em 1507. Esse mapa, só a título de curiosidade, ele faz parte do acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e ele é considerado o documento histórico mais caro que já foi adquirido. Ele foi comprado justamente porque ele é o primeiro mapa que traz ali o nome América para se referir, né, a esse novo continente. Então, apesar de se basear também na projeção do Ptolomeu, né, a projeção do Ptolomeu foi esticada para abarcar esse novo continente, ele já traz algo completamente novo, né? Ele já traz ali a definição dessas terras descobertas como um continente, justamente porque esse mapa foi feito após já a viagem do Américo Vespúcio. Então você tem já uma outra visão a respeito do mundo. Como a gente falou anteriormente, o Ptolomeu ele influenciou muito a cartografia europeia, né? Ele que trouxe a ideia de representar a esfericidade da Terra em um plano, né? E também essas divisões, como eu falei, nessas linhas, esses quadrantes dividindo o mundo.
Mas, ao mesmo tempo, ele acabou freando um pouco o desenvolvimento dessa cartografia, porque ele supôs o planeta muito menor, né, e ele representava, como a gente viu lá no início, apenas os continentes que eram conhecidos. Né? Então, essa visão do Ptolomeu, ela foi sendo alterada com a experiência das navegações. Outra coisa que a gente pode perceber aqui, né, é que os mapas que a gente viu, eles mostram para a gente como que houve esse confronto das tradições clássicas e medievais com os conhecimentos que foram adquiridos a partir da expansão europeia, né? Então a experiência das navegações ela rompeu com os conhecimentos geográficos anteriores e permitiu uma elaboração de uma nova descrição da Terra. Então a gente consegue perceber como que essas navegações foram tão importantes, né, para o desenvolvimento da cartografia. O que eu sugiro, né, como metodologia para os professores? Então, esses mapas eles são só uma parte da extensa produção cartográfica dos primeiros anos ali da Idade Moderna. Mas eles nos ajudam a perceber as transformações que aconteceram na questão de conhecimento cartográfico naquela época. Especialmente, né, a partir da obra do Ptolomeu e da prática das navegações. O que eu sugeriria para os professores, né, para trabalhar com esses mapas? Em primeiro lugar, que analisassem esses mapas com os estudantes, nessa ordem cronológica. Poderia, por exemplo, trazer algum mapa medieval anterior para contrapor aqui e mostrar como a visão é diferente, né, como mudou essa concepção de mundo. Segundo lugar, estimular que os alunos percebam, né, as diferenças entre um mapa e outro, expressem essas diferenças, né, e tentem formular hipóteses para justificar por que ocorreram essas mudanças. O professor também pode comentar sobre a obra do Ptolomeu, né, como essa obra impactou na produção cartográfica. E uma coisa interessante aqui é que geralmente a gente trabalha com as viagens dos navegadores portugueses e espanhóis nos séculos XV e XVI. E esses mapas são um excelente meio da gente trabalhar com essas viagens, relacionando essas viagens com a forma como o planeta era representado, mostrando para os alunos como que essa experiência das navegações foi transformando o entendimento do planeta. Como uma forma de avaliação, interessante seria construir um mapa do bairro com os estudantes. Então essa proposta ela teria algumas partes. Em primeiro lugar, os alunos eles construiriam um mapa do bairro ali da região onde eles vivem na sala, né, sem saberem que eles iriam fazer isso, a partir ali da própria memória deles. Depois o professor poderia recolher esses mapas e sair com os alunos pelo lugar onde eles moram, pelo bairro, para que esses alunos percebam coisas que eles não colocaram no mapa, né? As ruas, os comércios e tudo mais. E depois eles poderiam voltar para a sala de aula e construir um novo mapa a partir dessas observações que eles fizeram na rua. Por que essa atividade é interessante? Justamente porque os alunos poderiam perceber como que a experiência de você visitar pessoalmente um local muda a forma como você representa aquele local. Relacionando isso com os mapas que a gente viu ao longo da proposta, né? Porque provavelmente eles vão ter esquecido de alguma coisa ou representado de uma maneira errada alguma coisa. E ali, a partir do momento que eles visitarem o lugar, eles vão mudar essa visão e vão representar de uma maneira diferente. A partir disso, a gente pode voltar, né, no contexto que a gente trabalhou e olhar novamente para aqueles mapas que a gente analisou, novamente refletindo com os alunos, né, a forma como as viagens, como as navegações influenciaram o conhecimento do mundo e também a representação desse conhecimento do mundo. Eu espero que essa proposta seja útil para você, que você possa adaptar e utilizar ela na sua escola com os seus alunos. Eu vou deixar aqui o nome da minha dissertação. Se você quiser informações extras, você pode consultar a minha dissertação.
E também essas propostas elas serão disponibilizadas online, então você pode consultar as outras propostas também para ver se tem alguma que você possa utilizar com seus estudantes. Eu vou deixar também o meu e-mail caso você queira compartilhar alguma experiência ou tenha alguma dúvida. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado!